É a segunda-feira, por linhas tortas, recebe o médico António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá. E hoje olhamos para o acordo entre o Brasil e Portugal, reconhecermos médicos dos dois lados do país. Isto é bom? Se calhar é. Olha que já nem sei o que lhe hei de dizer. Nem sei se fala por aquilo que diz respeito ao Brasil ou por aquilo que diz respeito a Portugal. Porque se é verdade que o Brasil pode, de alguma maneira, lucrar com isso, porque é reconhecida a qualidade dos médicos portugueses, e não digo isto por ser médico, é verdade que é assim. Nós andamos a exportar médicos, já falámos disso aqui, inclusive. Claro, e nós temos um tipo de formação médica que é de grande qualidade. Na verdade, em Portugal não existem muitas faculdades de medicina e o facto disso acontecer eleva o nível da qualidade dos médicos que se formam em Portugal. E também não nos podemos esquecer que para entrar para a medicina hoje é preciso quase ter 23. O que também é discutível se era realmente necessário ou não, ou se faz de um médico de 23 melhor do que um médico de 18. Nós havemos de conversar um dia sobre outra questão que é, e porquê é que os médicos se estão a formar em tão grande quantidade no nosso país? Quando eu digo em tão grande quantidade, quer dizer para uma procura que excede, no fundo, aquilo que são as vagas. E o que é que leva esta gente tão jovem a ir para a medicina? Porque se calhar é curioso falar sobre isso. Sobretudo porque a minha perspectiva sobre essas coisas é um pouco diferente daquilo que é o habitual. Mas em relação àquilo que estávamos a falar, o Brasil lucra muito se tiver médicos portugueses a trabalhar nesse país. Porquê? Porque o médico português adapta-se muito bem a trabalhar em qualquer lado. O médico português habitualmente tem o domínio de várias línguas e, sem dúvida, que não há nada melhor do que ir para o Brasil para falar a sua própria língua. É claro que quem for para lá saberá que durante os primeiros 10 minutos em que falo com os seus doentes, eles não vão entender nada. Mas depois dos 10 minutos, com certeza, que eles vão entender tudo. Mas, acima de tudo, para os médicos portugueses, isso pode vir a ser uma grande e boa saída. Porquê? Porque aquela questão de que eu falava há pouco, de porque é que leva os médicos, porque é que leva os jovens a procurarem medicina, e que para mim é extremamente surpreendente, é que pode ser a resposta para isso. É que eu acho que no futuro, cada vez, vai haver menos incentivos para procurar as áreas médicas, como profissão. E por isso, os médicos, sobretudo os mais jovens, até pode ser para eles uma aventura irem, durante os primeiros anos da sua carreira, por exemplo, procurar uma área remota do Brasil onde possam exercer bem a sua função de médicos. Lucram os que forem para lá e lucram os locais. A outra questão, e que é muito importante, tem a ver com o facto de essas notícias nos dizerem que para os médicos portugueses irem para o Brasil não vai ser necessário eles fazerem aquilo a que nós habitualmente chamamos a convalidação do título. O que é isto? É haver uma equiparação do título que num país existe relativamente ao outro. Porque isso levanta para mim certas questões que não estão muito esclarecidas e que dizem respeito aos direitos que os médicos depois vão ter nesses países e nas comunidades a que eles pertencem se tiverem essa convalidação do título direta. Eu quero lhe dizer que, por aquilo que conheço do Brasil, eu sei que a qualidade da medicina brasileira é muito alta. É sem dúvida uma das áreas onde os brasileiros estão com muito, mas mesmo muito bom nível é na medicina. E por isso não me surpreende que não seja necessário haver convalidação de título de parte a parte. Acho até que, integrados naquilo que é a nossa comunidade de linguística, é absolutamente natural que os nossos países tenham convalidação dos títulos entre si. Sobretudo Portugal e o Brasil, claro. Devido, como eu disse, às faculdades de medicina de bom nível que têm. Se bem que, no Brasil, é preciso que eles também comecem a cuidar-se pelo facto de terem já excesso de faculdades de medicina. Mas é curioso, porque esse excesso de faculdades de medicina não leva a que tenham excesso de médicos. Antes, pelo contrário, têm falta de médicos. Precisamente era uma das questões que lhe ia colocar. É numa altura em que, de facto, a oferta de médicos que existe no Brasil já ceda ou já começa a ficar equiparada à procura de médicos no Brasil, para Portugal receber médicos brasileiros é bom para os médicos portugueses, no sentido em que escasseiam os empregos, mas há incentivos para vir para Portugal. A Europa, o custo
de vida em Portugal é mais baixo do que no Brasil. Os salários dos médicos numa fase inicial de vida, de facto, e saberá melhor que eu, não são bons, mas efetivamente a vida cá pode ser melhor do que a vida no Brasil. Evidentemente, para qualquer médico brasileiro também pode ser um desafio vir para a Europa trabalhar. Mas e para os médicos portugueses começarem a concorrer não só entre si, mas os também médicos com os portugueses brasileiros? têm que aceitar o jogo, porque o jogo tem que ser recíproco. Aquilo que tem que haver nestas situações é a equidade. Quer dizer, têm que valer os mesmos valores para ambos. Eu não acho bem que um médico português possa ir para o Brasil, não fazer a convalidação do título e ser aceite, e um médico brasileiro vir para Portugal e ser obrigado a fazer um exame para ser aceito como profissional no nosso país. Eu acho que a igualdade tem que existir. Essas igualdades, para mim, são inalienáveis. Agora, para os portugueses, pode não ser, sobretudo por causa das regiões geográficas, que com certeza vão ser aquelas escolhidas para o exercício da medicina pelos médicos estrangeiros. Pode não ser tão aliciante ir para o Brasil como vir para a Europa, porque no fundo é vir para a Europa para um brasileiro e fazer durante algum tempo também, ou muito tempo, a sua vida profissional numa zona que realmente para qualquer brasileiro é muito aliciante. Não existe nenhum brasileiro que eu conheça que não gostasse de viver na Europa durante algum tempo. Exatamente como, por exemplo, nos Estados Unidos. E por isso, esta pode ser também uma oportunidade para nós recebermos brasileiros que, com certeza, que com o seu trabalho, a única coisa que farão é engrandecer ainda mais o nível da medicina portuguesa. António, isto leva-nos ao segundo tema de hoje, leva-nos ao tema da saúde em Portugal, do Serviço Nacional de Saúde, os dois lados, as duas faces desse Sistema Nacional de Saúde que tanto nos orgulhou quando foi criado. É a conclusão de um observatório, nem toda a gente tem o mesmo tipo de cuidado de saúde, leu o relatório como eu, o que é que lhe pareceu? Olha, em primeiro lugar, lendo o relatório e sabendo quem está por detrás do relatório, a credibilidade que tem e a seriedade que tem, como é citado nesse relatório, eu fico muito tranquilo sabendo que realmente é um relatório isento. É uma pessoa que relata, por exemplo, para os jornais aquilo que é o conteúdo do relatório, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que é de uma grande seriedade intelectual e profissional. Em segundo lugar, quero dizer que para nós, que vivemos a questão da saúde, não é surpreendente que realmente exista dois tipos de saúde no nosso país. Aquela que é o relato da tutela e aquela que é o verdadeiro relato do utente. Aquilo que se tem vindo, e eu nestes últimos meses tenho falado muitas vezes disso, que se tem vindo a observar é que, sem dúvida, que existe uma doença da parte de alguns indivíduos neste país, doença essa que tem como finalidade acabar com o Serviço Nacional de Saúde. E eu considero que é uma doença, porque eu acho que uma pessoa, no seu perfeito juízo e em perfeita saúde, nunca desejará a finalização do Serviço Nacional de Saúde de um país. Aquilo que eu fico a pensar é que no futuro essa gente, quando um dia necessitar realmente de grandes cuidados de saúde, e nós sabemos que um dos problemas dos Serviços Nacionais de Saúde não são propriamente os jovens, mas são os indivíduos já a partir de uma determinada idade, que resposta é que eles vão ter com aqueles sistemas de saúde que eles vão escolher para o nosso país. E por isso preocupo-me muito, porque aquilo que este relatório nos informa é realmente aquilo que qualquer pessoa comum acaba por verificar. Por exemplo, há neste relatório uma situação muito curiosa e que eu lhe quero chamar a atenção, que é para o facto de as taxas moderadoras poderem influenciar muito a procura do Serviço Nacional de Saúde. E sabe o que é que me lembraram estas taxas moderadoras? Lembraram-me os 20 cêntimos do Brasil. Porquê? Porque quando nós, sem sabermos nada do assunto, dizemos assim, com certeza que não é por 20 cêntimos que existem tumultos no Brasil, nós sabemos que, na realidade, não é por 20 cêntimos que se fazem tumultos. Mas os 20 cêntimos foi uma Só que gota os 20 d'água. cêntimos fazem falta a muita gente. E existe muita gente em Portugal que, com os aumentos das tarifas das taxas moderadoras, deixou de poder ir aos serviços de saúde. E é preciso ter isso em conta. E nós sabemos que existe muita gente que está isenta dessas taxas, mas continua a haver a maioria que não está isenta dessas taxas, e nós hoje cada vez nos surpreendemos mais quando 5 euros ou 10 euros muitas vezes parecem vitais para um indivíduo.
E esse é o país em que nós vivemos. Não é o outro país. Essa é a realidade. Já não é o outro país. Já não é o outro país, não. E este país, esta semana, vai ver cair o Ministro das Finanças, que será substituído esta semana já por Maria Luís Albuquerque. O que é que o levou a pensar a saída de Vítor Gaspar? Ainda bem que saiu, ou cobardia por sair agora a meio? Não, sobretudo senti-me aliviado. Eu, sinceramente, senti-me aliviado. Mas sinto-me ao mesmo tempo preocupado, porque esta substituição no governo faz-me lembrar aquelas equipas de segunda linha, porque habitualmente neste primeiro isso não acontece, que quando substituem o treinador, põem como treinador o adjunto. E realmente, aquilo que me leva a pensar esta situação real que existe neste momento neste país é que amanhã, em Bruxelas, vão pensar assim: como é que é possível que um indivíduo que nós conhecíamos bem, que era o senhor engenheiro Gaspar... Não chame engenheiro. Não, eu posso chamar engenheiro porque é que... Não, pode chamar o que quiser, eu estou a meter chamar o que consigo, quiser. claro, como é evidente. Porque é que o senhor... Não, eu digo engenheiro porque ele é que fez esta engenharia financeira toda no nosso país. Chamarem engenheiros a arquitetos, está a ver mais ou menos a género. Pronto, mas eu posso... Porque é que o senhor arquiteto Gaspar, que arquitetou toda esta finança destes últimos 2 anos neste país, saiu por maus resultados, o que é que vão pensar aqueles que estão em Bruxelas quando disserem que, afinal, aquela que era uma das suas... um dos seus braços direitos, vai ser a continuação de uma política que vai levar aonde? Se o próprio autor da política acabou por desistir da corrida nesta altura. E isso é que é preocupante, porque acho que não é credível para o país que esta continuidade nas finanças, não é, se faça desta maneira. E nem todos os treinadores adjuntos são Vilas Boas e, portanto, isto é um problema. Sim, porque... Sim, está bem, mas é que também o problema é que nem todas as equipas, não é? São Porto. Exatamente. E obriguei-o a dizer bem do Porto hoje. Mas está ainda a gravar ou está a brincar? Ainda estou a gravar. Eu pensei que estava a brincar. Não, ouça, eu gosto muito da cidade do Porto. Até para a semana, Até António para a Matos semana. da Fonseca. Comentário de António Matos da Fonseca, um médico que vem sempre às segundas-feiras ao Por Linhas Tortas. Até para a semana.